Olá, boa noite. Boa noite. O Procurador-Geral da República apresenta ao Supremo denúncia contra Aécio Neves, do PSDB. Com base nas delações da JBS, o tucano é acusado de corrupção e obstrução de justiça. Revista Época aponta que Palácio do Planalto manipulou as agendas de Temer após a delação de Joesley Batista. E em entrevista para Isto É, Temer diz que não se preocupa com a eventual delação de Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor. Banco Suíço denuncia contas que seriam usadas pela JBS para abastecer as campanhas de Lula e Dilma. No Rio, o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, se torna réu pela 10ª vez na Lava Jato. E ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves, é preso pela Polícia Federal em Goiânia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a vacina contra a gripe será liberada para toda a população brasileira a partir de segunda-feira, não sendo mais exclusiva apenas ao público-alvo da campanha. Segundo o Ministério da Saúde, 10 milhões de doses estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país. No fim do mês passado, a campanha foi prorrogada porque o índice de cobertura alcançado foi considerado baixo em vários estados. Em São Paulo, apenas 63% do público-alvo foram vacinados. Cerca de 8 milhões de pessoas. A situação pior está no grupo das crianças e gestantes, no qual a cobertura vacinal até o dia 26 de maio tinha atingido menos da metade do esperado. A imunização protege contra 3 vírus da gripe, entre eles o H1N1. A vacina pode ser tomada agora de graça por qualquer pessoa, não mais só aquelas do grupo prioritário, até a outra sexta-feira, dia 9. No ano passado, 2.200 brasileiros morreram em decorrência de complicações da gripe. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, se torna réu pela 10ª vez na Lava Jato. Desta vez, as denúncias são resultado do que se apurou nas operações Calicut e Eficiência, ambas da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público. Além do ex-governador Sérgio Cabral, também se tornaram réus outras 5 pessoas. Suzana Neves, ex-mulher de Cabral, Maurício Cabral, irmão do ex-governador, Flávio Werneck e Alberto Conde, dono e contador da empresa FW Engenharia, e Carlos Miranda, apontado como operador do esquema. Segundo o Ministério Público, Flávio Werneck pagou pelo menos R$1.700.000 de propina ao esquema chefiado por Cabral. Em troca, receberia favorecimentos em contratos de obras com o governo do estado do Rio. Durante a gestão de Cabral, a empresa aumentou em 37 vezes o volume desses contratos. Em quase todos os casos, os pagamentos eram feitos por empresas de fachada. Uma delas, a Araras Empreendimentos, pertence a Suzana Neves, ex-mulher de Sérgio Cabral. Os investigadores descobriram que a empresa da ex-mulher de Cabral possuía uma movimentação financeira incompatível com a receita declarada e que a sede da Araras Empreendimentos era a própria residência de Suzana no bairro Nobre da Lagoa, no Rio de Janeiro, sem nenhum empregado registrado. Mesmo assim, segundo a investigação, ela comprou em nome da empresa um apartamento no valor de R$600 mil em São João del Rei, sem que aparentemente tivesse recursos para isso. O Ministério Público apura agora se o imóvel foi utilizado para guardar bens adquiridos com recursos ilícitos da organização chefiada por Cabral, como obras de arte do ex-governador, por exemplo. Esta é a 10ª vez que Sérgio Cabral se torna réu na Lava Jato. Segundo o Ministério Público, o ex-governador comandou um esquema de corrupção que desviou dos cofres públicos mais de R$100 milhões. Cabral está preso desde novembro do ano passado. Ele passou um tempo no complexo de Bangu e foi transferido no domingo para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Revista Época afirma que a agenda oficial do presidente Michel Temer foi alterada no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Patmos, logo após a delação dos executivos da JBS Friboi.
Em delação premiada, o ex-executivo do grupo JEF, Ricardo Saúde, disse que viajou em 18 de agosto de 2014 a Brasília para comunicar pessoalmente ao então vice-presidente Michel Temer que obteve o aval para o repasse de 15 milhões de reais ao PMDB na campanha de reeleição da chapa dele com a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, segundo a reportagem, a agenda eletrônica da vice-presidência da República registra apenas uma informação para aquele dia, sem compromisso oficial. A revista diz que os servidores de informática do Palácio do Planalto registraram dezenas de modificações nas agendas antigas de Temer, realizadas entre 11h20 e 11h31 da manhã de 18 de maio, dia em que estourou a Operação Patmos, baseada na delação da JBS e que trouxe a público graves acusações envolvendo até mesmo o presidente. A época submeteu os códigos-fonte, que são uma espécie de alfabeto dos computadores com números, letras e símbolos usados para fazer funcionar os programas das páginas da internet que registram as agendas antigas de Temer a 2 peritos da Polícia Federal. Os 2 especialistas em informática, separadamente, chegaram à mesma conclusão. O servidor do Planalto foi acessado e as agendas antigas manipuladas naquela mesma manhã em que a Polícia Federal cumpria mandados de prisão e buscas autorizados pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Dentre os dias nos quais consta alterações no sistema, está a exata data desse encontro, revelado pelo lobista da JBS. E os peritos observaram que nem todas as agendas antigas foram modificadas no mesmo dia 18. Na avaliação deles, como as modificações não ficaram registradas em todas as agendas, a indicação é que pode ter ocorrido uma busca por palavras-chave para a realização de alterações específicas. Segundo o texto, os códigos-fonte das páginas alteradas indicam ainda um nome como criador do conteúdo, Aline Alves Salles, assessora de Temer desde a presidência da Câmara em 2010 e que passou a acompanhá-lo na vice e na presidência como uma das funcionárias que cuidam de sua agenda. A reportagem, o Planalto disse que o que houve foi apenas uma transferência dos calendários para bancos de dados para evitar problemas tecnológicos, realizada, na verdade, no dia 16 de maio. Essa mudança garantiu o acesso público aos dados sem problemas de confusão de informações por questões técnicas. Segundo o governo, a Aline não fez alterações e é responsável pelos lançamentos na agenda, então seu nome consta nos códigos-fonte por ter sido responsável pelos lançamentos antigos. A revista ainda diz que, apesar dos indícios, somente uma perícia dentro dos servidores do Palácio do Planalto poderia resgatar o histórico das páginas e apontar efetivamente se houve supressão de dados com o objetivo de proteger Michel Temer das investigações da Lava Jato. E também na prévia da próxima edição, a revista Época afirma que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, aceitou um acordo de delação premiada que deve falar sobre o esquema de pagamento ilegal para diversas campanhas do Partido dos Trabalhadores, incluindo as 2 de Dilma Rousseff à presidência. As negociações da delação ainda estariam no início. Polícia Federal encontra documentos que reforçam o elo do presidente Michel Temer com o coronel afastado da PM, João Batista Lima Filho. Ele foi um dos alvos da Operação Patmos depois de 2 delatores da JBS Friboi afirmarem que entregaram R$1 milhão para o coronel como parte de um suposto acordo feito entre Temer e Joesley Batista, um dos donos da JBS. Parte do relatório da polícia contém a descrição de 2 documentos que mostram a relação de Temer e o coronel. Um dos papéis trata de uma planilha com movimentações bancárias e programação de pagamentos do escritório político do então deputado federal Michel Temer em 2002. O outro diz respeito a um projeto de reforma de um imóvel de uma das filhas de Temer, Maristela Temer, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo. Os documentos foram apreendidos na sede da empresa de Lima Filho, a Argeplan, Arquitetura e Engenharia, localizada na Vila Madalena, um dos alvos da Operação Patmos.
Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que Lima Filho colaborou com as campanhas eleitorais de Temer desde a primeira eleição em 1986 e que Maristela procurou a empresa do coronel para obter um orçamento sobre uma reforma do imóvel, mas acabou desistindo do negócio devido ao valor da proposta, que seria alto demais. A obra teria sido realizada por outra empresa. Em entrevista à revista Isto É, o presidente Michel Temer defendeu mudanças no comando da Polícia Federal depois da nomeação de Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. Temer disse também que não se preocupa com uma eventual delação do ex-deputado e ex-assessor pessoal Rodrigo Rocha Loures, flagrado recebendo uma mala com R$500 mil da JBS Friboi. O presidente virá a São Paulo neste fim de semana para se encontrar com o governador Geraldo Alckmin na tentativa de manter o PSDB na base de apoio do Congresso. O comando da Polícia Federal pode ser trocado. A afirmação é do presidente Michel Temer, em entrevista a Isto É. Disse que o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, é quem vai decidir, mas garantiu que a Lava Jato não sofrerá interferências. Temer reconheceu que foi uma falha receber Joesley Batista à tarde da noite fora da agenda oficial e voltou a opinar que a fita apresentada pelo empresário é imprestável e que o inquérito contra um presidente da República não pode ser baseado em uma gravação desse tipo. Durante a entrevista, Temer fez algumas revelações. Contou, por exemplo, que mandou instalar no gabinete dele aparelhos antigrampos que apitam se tem um gravador no ambiente. Disse ainda que não renuncia para se defender no aspecto moral. As palavras de Michel Temer querem jogar o nome dele na lama e ele tem o direito de supor que estão tramando um complô para derrubá-lo. Já sobre a principal ameaça atualmente ao presidente, o deputado da mala, Rodrigo Rocha Loures, que nem parlamentar mais é, Temer foi preciso. Disse que duvida que o ex-assessor pessoal dele vá denunciá-lo. Nas investigações da Lava Jato, Rocha Loures foi flagrado saindo correndo de um restaurante em São Paulo com uma mala de R$500 mil que, segundo a investigação, era propina da JBS Friboi. A revista Temer disse que Rocha Loures é uma pessoa decente e que duvida que ele faça uma delação. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O PSDB escreve um melancólico capítulo de sua história. O partido saiu da eleição presidencial de 2014 como maior força política da oposição. Aécio Neves parecia fadado a virar presidente na sucessão seguinte, em 2018. Hoje o PSDB é coadjuvante do PMDB num governo apodrecido, chefiado por um presidente cujo mandato está condicionado, entre outros fatores, à delação de um ex-assessor filmado recebendo uma mala com propina de R$500 mil da JBS. Desde que explodiu a delação da JBS, do empresário Joesley Batista, o PSDB ensaia um rompimento com o governo Temer. Agora, os deputados tucanos cobram um desenlace. Mas a decisão do PSDB, seja qual for, não conseguirá deter o desgaste do partido. Os nomes de seus presidenciáveis, Alckmin, Serra e Aécio, já haviam saltado dos lábios dos delatores da Odebrecht como pulgas no dorso de vira-latas. Agora, a presença de Aécio Neves no epicentro do novo escândalo eliminou até a presunção de superioridade moral que o PSDB imaginava ter. Boa noite. O banco suíço Julius Baer denunciou as contas que seriam usadas pela JBS Friboi para abastecer as campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. A Procuradoria-Geral da República espera que as informações sejam enviadas ao Brasil para então apurar detalhes sobre as transferências. As transferências, que obedeciam padrões estranhos, e a quantidade de dinheiro levantaram a suspeita. Tanto que o banco Julius Baer acabou tendo que informar as autoridades suíças que investigam a lavagem de dinheiro no país. Antes, porém, o banco avisou o cliente que as contas seriam encerradas. A ordem, então, foi transferir o dinheiro que estava em nome de 2 empresas de fachada. Grande parte do saldo foi para o banco JP Morgan, em Nova York. Mais tarde, em delação, Joesley Batista diria à força-tarefa da Lava Jato qual era a utilidade das contas na Suíça. Contou que foram reservadas para repassar propina a políticos do PT e de partidos aliados. O saldo, segundo o dono da JBS, chegou a $150 milhões, parte usada nas campanhas de Lula e Dilma. Essa conta aqui, ela é da conta do Lula.
Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Joesley afirmou que os dois sabiam da movimentação, que era administrada pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os petistas negam. Não há nomes de beneficiários nos extratos, já que as transações eram feitas por doleiros. Porém, as datas podem trazer pistas, indicar se as transferências foram feitas nos meses de campanha eleitoral. Por isso, a expectativa da Procuradoria-Geral da República é de que as informações colhidas pelas autoridades suíças sejam repassadas para o Brasil. Ontem, durante a abertura do Congresso Nacional do PT em Brasília, sem citar o nome do empresário, Lula ironizou as acusações de Joesley Batista. Temos até conta no exterior. Eu nem sabia que ela tinha. E ela não sabe que eu tenho. Nós temos conta no exterior. Um canalha de um empresário disse que fez uma conta para Dilma para mim, mas está no nome dele. Então, assim, eu acho que está chegando o momento de parar com palhaçada. Esse país não comporta mais viver dessa destruição e achicalhamento. Lula é réu em 5 processos, 3 na Lava Jato. Aos militantes, ele de novo se defendeu. Eu não quero que vocês se preocupem com o meu problema pessoal. Esse eu quero decidir com o representante do Ministério Público da Lava Jato. Eu quero decidir com eles. Eu já provei a minha inocência. Eu agora vou exigir que eles provem a minha culpa. E ainda no Congresso do PT, o presidente do partido, Rui Falcão, chamou João Vacari e o ex-ministro José Dirceu, condenados na Lava Jato, de heróis do povo brasileiro. O mandato de Rui Falcão termina amanhã, quando será escolhido o novo presidente do PT. A senadora Gleisi Hoffmann, que é ré na Lava Jato, é a favorita na disputa interna. Na abertura do Congresso, Rui Falcão saudou integrantes da comissão executiva e do diretório do PT, que, segundo ele, cumpriram tarefas no período mais difícil que o PT enfrentou desde sua fundação. Em outro ponto do discurso, chamou de heróis o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, condenado a 41 anos de prisão pela Lava Jato e que cumpre prisão preventiva em Curitiba, e José Dirceu, preso em abril de 2015. Condenado a 32 anos, atualmente Dirceu está em prisão domiciliar. Solidariedade aos nossos companheiros que estão perseguidos e condenados injustamente. Não só o companheiro Zé Dirceu, aqui mencionado, e que nós nos somamos a isso, mas também o companheiro João Vacari Neto. Vacari Zé Dirceu, heróis do povo brasileiro. O ex-ministro Antônio Palocci, outro petista histórico, não foi citado. Palocci está negociando um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Ex-presidente da estatal Valec foi preso em Goiânia. Juquinha das Neves é suspeito de lavagem de dinheiro em obras da Ferrovia Norte-Sul. Na semana passada, a Polícia Federal chegou a levá-lo para prestar depoimento. Na ocasião, o filho dele, o empresário Jader Ferreira das Neves, e o advogado Leandro de Melo Ribeiro foram presos. Depois da deflagração da operação de volta aos trilhos, o Ministério Público disse que teve elementos para pedir novamente a prisão de Juquinha. Segundo os procuradores, ele tentou produzir provas falsas para ludibriar a justiça e assegurar impunidade, além de custear parte de sua defesa com dinheiro de propina. Ele nega as acusações. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao Supremo Tribunal Federal o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, no inquérito da JBS Friboi. Esta é a primeira acusação do Ministério Público Federal com base da delação do grupo frigorífico. Aécio Neves é acusado de obstrução de justiça e corrupção. Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que o tucano pediu 2 milhões de reais. O dinheiro seria para pagar sua defesa na Lava Jato, mas as investigações apontam que o dinheiro foi parar na conta de um aliado político de Aécio, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. A entrega do valor por Ricardo Saúde, da JBS, para o primo do senador, Frederico Pacheco, foi filmada pela Polícia Federal. Ao receber o montante, Fred repassou para Menderson de Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella.
Pacheco e Souza Lima foram presos na Operação Patmos, denunciados pelo Procurador-Geral da República. A irmã de Aécio, Andréa Neves, que está presa, também foi denunciada hoje. Janot pediu que Aécio e a irmã paguem R$6 milhões em multas. Agora, a denúncia apresentada por Janot será analisada pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo. Na corte, o tucano já é alvo de 8 inquéritos. 1 com base na delação da JBS, 5 a partir das delações dos executivos e ex-executivos da Odebrecht e mais 2 instaurados a partir das delações do senador Cassado Delcídio do Amaral, que estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ao assumir o caso que envolve a JBS, Marco Aurélio disse que a primeira turma do Supremo vai decidir sobre o pedido de prisão contra o tucano e sobre o afastamento dele das funções parlamentares. A mesma turma também vai julgar se Aécio Neves deve se tornar réu com base na delação de Joesley Batista. A data para a análise desta denúncia ainda não foi marcada. Aécio nega as acusações e afirma que tudo não passa de uma armação. Em nota, a defesa do senador afastado disse que recebeu com surpresa a notícia de que foi oferecida denúncia contra ele em relação aos fatos envolvendo Joesley Batista e lamentou que isso tenha sido feito sem que fossem realizadas a oitiva do senador e a perícia nas gravações da conversa. O advogado Alberto Zacarias Toron, que assina a nota, diz que espera ter acesso ao teor da denúncia para que possa demonstrar a correção da conduta do senador Aécio Neves e de seus familiares. Aqui em São Paulo, a temperatura caiu e o vento fez o paulistano sentir frio. Então vamos ver como estará a previsão do final de semana com Mariana Armentano. O final de semana promete sol e tempo firme aqui na capital paulista e aos pouquinhos as temperaturas vão subindo. Nessa madrugada teremos mínima de 12 e máxima amanhã à tarde só de 23 graus. Aí no domingo esquenta mais, os termômetros ficam entre 12 e 26. Mas para começar a semana tem mudança prevista. Uma frente fria promete provocar chuvas a partir de segunda-feira, quando a máxima deve ser de 25 graus por aqui. A Faculdade Casper Líbero vai sediar na semana que vem o 26º encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação, a Compós. O evento integra as comemorações dos 70 anos da faculdade. Além das mesas temáticas que vão discutir 170 trabalhos de pós-graduação que foram selecionados ao longo do último ano, o evento também vai premiar os destaques e promover lançamentos de livros da área. A Compós acontece entre 6 e 9 de junho e as inscrições estão encerradas. Os interessados podem acompanhar as publicações que já acontecem no site da faculdade. No dia 5 de junho, dentro das comemorações dos 70 anos da Faculdade Casper Líbero, que é a primeira escola superior de jornalismo do Brasil, acontece a conferência Como Salvar a Comunicação, com o sociólogo francês Dominique Volton. Este sim é um evento aberto e as inscrições também podem ser feitas no site. A Compós é um dos mais importantes espaços para o debate da produção científica brasileira em comunicação e vai reunir pesquisadores do país inteiro. Ele é definitivamente o evento mais importante na área de pesquisa e produção de conhecimento em comunicação do país. É um evento que se realiza anualmente, não é? 26ª edição, e ali nós acreditamos que estejam os trabalhos mais atuais, mais importantes, relevantes, desafiadores da comunicação neste momento da nossa história. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. Até segunda, Ju. Até segunda, Gabriel. Uma boa noite para você. Bom fim de semana. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, Todo Seu.